Bom dia, um feliz dia. Hoje, quarta-feira, dia 28. Vamos meditar na palavra de Deus. Efésios em seu tempo, é o título da lição. Pede para a gente ler Efésios 1, verso 2 e Efésios 6, verso 21 a 24. Né? E pede para a gente ver como Paulo começa e termina a carta de Efésios, né? E o que aprendemos sobre esses seus anseios em relação a eles. Bom, ele começa se identificando, dando suas saudações aí, e finaliza a carta desejando paz, amor, fé e graça. Isso. Paulo estava preocupado aí com o ânimo espiritual daquele povo de Efésio, né? Ou seja, com o ânimo espiritual deles lá, do povo. Então, como nós vimos, o início da carta de Paulo, ele se identificou aí como autor. Perto da metade da carta aí, ele novamente se identificou pelo nome, rotulando-se como prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vocês, ou seja, os gentios, o que introduz aí um reflexo pessoal sobre sua obra como apóstolo. Perto do fim da carta, ele voltou a se referir à sua prisão e concluiu com palavras pessoais. Embora alguns estudiosos neguem que a carta tenha sido escrita aí por Paulo, a epístola reivindica Paulo como seu autor. A maioria dos cristãos aí aceita Paulo como autor e com razão. Bom, a lição pede para a gente ler aí Efésios 3:13, né? Como Paulo aí demonstrou suas preocupações com o efeito que seu aprisionamento teria sofrido aí aos crentes de Efésio. Então ele pede para que eles não se desanimassem, seguissem a sua fé, e nos animasse porque ele estava sofrendo aí tribulação, entendeu? Isso aí, eles não se preocupassem com isso, né? Efésios parece compartilhar ao mesmo tempo as circunstâncias gerais de outras cartas que Paulo escreveu da prisão, como Colossenses, lá em Colossenses 4, versos 7 e 8, Filemão também. Além disso, parece ter passado um bom tempo desse ministério, né, o ministério de Paulo em Efésios, lá em Efésios 1:15, 3, 1 e 2. Ele deve ter escrito Efésios da prisão em Roma, lá por volta de 62 depois de Cristo. Na carta, Paulo dá poucos detalhes sobre a situação de seu público em Efésio. A extensão de sua atenção é ampla. Seu discurso abrange um grande espaço de tempo, começando com as decisões divinas tomadas antes da fundação do mundo, em Efésios 1, verso 4. Reflete amplamente sobre grandes temas da salvação oferecida em Cristo. Com isso, a carta exibe um estilo literário sobre um estilo literário nobre, com frases longas, expressões repetitivas e metáforas desenvolvidas. Paulo usou esse estilo em outro lugar, por exemplo, em Romanos 8, 31, 39. Contudo, isso foi concentrado em Efésios, que apresenta uma grande quantidade de linguagem de louvor, oração e adoração. Efésios 1, 3 a 14. Efésios 1, 15 a 23 e Efésios 3, 14 a 21. E apresenta passagens cuidadosamente trabalhadas e altamente retóricas. Por exemplo, lá, você lendo na Efésios 4, 1 a 16, 5, 21 a 33 e Efésios 6, 10 a 20. Então nós vimos aqui Paulo, né, preocupado aí com o ânimo espiritual do povo, né, lá de Efésios. Vimos também ele falou também para que o povo ali não desanimasse devido à tribulação que ele estava passando, né? E se vocês lerem lá e meditarem no verso de Efésios 3:13, você vai ver que tudo é para a glória, né? Ou seja, ele estava dizendo que por mais que ele passasse por todas essas tribulações que ele estava passando, que o povo não deveria desanimar, porque ele estava sofrendo aí por causa de uma boa razão. Cristo, né?
Ele estava pregando a palavra de Deus, estava passando por isso porque era necessário para que a palavra fosse divulgada, não é isso? Infelizmente ou felizmente, nós que estamos aí como verdadeiros adoradores do Senhor, vamos passar por situações assim, como Paulo, de tempo de angústia como nunca houve. O povo de Deus vai ser perseguido, né, por estar justamente seguindo a verdade. E você e eu, você e cada um de nós possamos aí ficar firmes, né? Perseverantes na palavra de Deus, na verdade de Deus, e não desanimarmos, mesmo em meio às tribulações, às adversidades que porventura teremos que passar nesse mundo até a volta de Cristo, né? Principalmente pregando aí a palavra de Deus e a palavra da verdade. Que Deus te dê uma quarta-feira abençoada para você e para sua família, meu desejo e minha oração. Amém.